Se os homens pudessem entender o poder que tem na oração do homem pela sua casa, pela sua família, jamais deixaria de orar pela sua esposa e pela sua família. Porque a Bíblia é repleta de textos onde fala de oração de homem. Oração de homem pela sua família. Oração de homem pela sua mulher. Oração do homem pela sua casa. E Deus concebeu grandemente vitórias. O que é orar? Orar é interceder. Orar é suplicar. Se orar é suplicar, não é uma reza. É uma súplica. O que é uma súplica? É quase que um grito. Uma súplica é quase que um desabafo. Uma súplica é quase que uma agonia. E foi exatamente isso que Isaac fez perante a situação que havia na sua esposa Rebeca. A Bíblia nos relata um homem que insistentemente orava pela sua família, orava pela sua casa, orava pelos seus filhos, orava pelas suas filhas, orava pela sua mulher, e como tinha que orar por aquela mulher? Que foi Jó. E ele orava pela sua casa, e além de orar pela sua casa, insistentemente, ele também fazia sacrifício. Ele fazia o holocausto, ele queimava, ele trazia as ovelhas para o holocausto, para tirar o pecado da sua casa, dos seus filhos, das abominações que os seus filhos cometiam. Pais, futuros pais, nós temos uma grande responsabilidade de orar pelas nossas famílias. Porque a oração que executamos pelas nossas famílias, elas são prontamente atendidas por Deus. Por que prontamente é atendido por Deus? Quando Isaac estava orando pelo Rebeca, Isaac estava orando como ser criado por Deus, orando por alguém que foi tirado da sua costela. Se olharmos à luz da palavra, Isaac orava por ele mesmo. Mas por que, pastor, por ele mesmo? Porque Deus, quando fez a mulher, ele tirou da costa do homem, da costela do homem. A mulher foi interessada no próprio homem. E quando ele orou, estava orando por Rebeca, ele estava orando por ele mesmo, pela sua própria carne. Porque quando eles se uniram, também se tornaram uma só carne. Mas ele já era uma só carne, porque a mulher foi tirada da costela, foi feita na costela do homem. Então a mulher tem uma. Por que ela tem essa participação com o homem? Porque ela foi tirada das costelas do homem. Por isso que Deus fez a mulher, que fez das costelas do homem, para estar interessada com o homem, para ser uma unidade de fé, uma unidade de amor. E foi exatamente isso que fez. A Bíblia diz que ele então orou insistentemente ao Senhor pela sua mulher. Por quê? Porque ela era estéril. Ela não tinha fertilidade. Ela não fertilizava. Então era necessário que ela fosse fértil. Para quê? Para que se cumprisse o que está escrito na palavra. Encher a terra. Como que haveria encher a terra? Isaac fazia parte da promessa. Disse: olha, Abraão, eu vou te dar um filho. Desse filho vai ser gerado nações, gerações. Não poderia Rebeca ser estéril. Como que Rebeca poderia ser estéril? Se ela precisava ser a mulher que ia fazer, começar a multiplicação das gerações. Não podemos ter nossas esposas estéreis. Há tantas situações que tornam esterilidade. Não é só esterilidade física, de poder gerar. Tem a esterilidade do sorriso.
tem a esterilidade da alegria, tem a esterilidade do prazer, tem a esterilidade da convivência, tem a esterilidade da boa conversa, tem a esterilidade do entendimento. Rebeca tinha esterilidade de filhos, mas quanta esterilidade existe nos casamentos, quanta esterilidade que existe nos relacionamentos. E Deus quer ouvir o clamor do homem para que essa esterilidade desapareça, para que a graça de Deus seja abundante. Não tem que partir somente da mulher. Senhor, renova o meu casamento, renova meu entendimento, mas é preciso partir do homem, porque Deus constituiu o homem como cabeça, e como cabeça a primeira atitude é dele. Muitas vezes deixamos que as mulheres damos atitude por nós, ou muitas atitudes têm que ser feitas por nós. E aqui nesse texto demonstra que aquele que seria o percussor de uma geração, ele tinha que orar pela sua esposa. Mas ele não tinha somente que orar pela sua esposa, ele tinha que insistir diante de Deus, para que ela fosse curada, para que a esterilidade saísse da vida dela. A nossa oração pela nossa família, ela tem um valor imenso. É imensurável quando o homem se levanta para orar pela sua casa. Quando o homem começa a orar pela sua família, quando o homem começa a orar pela sua descendência, porque o Senhor atende prontamente. Existe um desejo, existe uma satisfação de Deus em fazer o quê? Satisfazer o desejo do meu e do teu coração. Há uma satisfação de Deus. Deus tem satisfação que as coisas da nossa casa, da nossa família, corram cada dia de forma poderosa e abençoada. Mas Deus sempre espera uma atitude nossa como homem. Ah, pastor, mas hoje o mundo é globalizado. E pela globalização, as mulheres têm tomado atitude.